Graça e paz, meus queridos irmãos. Graça e paz, minhas queridas irmãs. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 27, versículo de número 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Senhor, nesse momento nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós estamos aqui para aprender de Ti. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, do meu coração, para que eu possa ser capaz de explicar a Sua palavra, e do coração dos meus ouvintes, para que eles possam entender e crer tudo aquilo que os profetas disseram. Abençoa-nos, ó Deus, de uma maneira muito especial neste dia. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua presença esteja no nosso meio. É o que eu te peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa é a segunda parte da mensagem, as consequências da inveja de Saul. Na primeira parte nós lemos esse texto e falamos sobre as atitudes de perseguição de Saul para com Davi. Passeamos sobre a história de Davi. E enquanto a gente passeava na história dele, a gente aprendeu algumas lições, 3 lições especiais. A primeira é: Deus nos coloca em enrascadas, mas Ele nos tira. A segunda é: a inveja e o ciúme nasce no seio de amor, nasce dentro das famílias, nasce na escola, no trabalho. E em terceiro, quando as coisas estiverem difíceis, fuja para a igreja. Então a gente aprendeu lá na nossa aula, na nossa mensagem, né, que Deus, Ele coloca a gente nessas situações para treinar o nosso coração. E que todo esse sofrimento que Davi passou, e todo o sofrimento involuntário que a gente passa, é uma forma de completarmos o sofrimento de Cristo. Tem sofrimentos que a gente vive na vida que é fruto da consequência dos nossos pecados. A gente vai pecar contra Deus e Deus vai nos punir por causa dos nossos pecados e vai vir um sofrimento. Mas às vezes a gente passa por situações, é o caso de Davi aqui, que a gente literalmente não fez nada para estar merecendo aquela situação. A gente não fez nada que contribua com este sofrimento. Davi nada fez para que Saul pudesse persegui-lo daquela forma. E agora, Saul perseguindo Davi, Davi está no templo. E ali no templo ele recebe, como eu disse, o pão da presença e a espada de Golias. Mas existe uma pessoa no templo observando a atitude do sacerdote para com Davi, e essa pessoa vai delatar Davi para Saul. Esse cidadão se chama Doeg. Alguns categorizaram Doeg como um grande fofoqueiro da Bíblia Sagrada. O grande fofoqueiro da Bíblia Sagrada é esse cidadão chamado Doeg. O Doeg levou para Saul essa informação. Qual a informação? Olha, Davi, eu vi Davi, Saul. Davi estava lá com o sacerdote deu o pão para Davi e deu a espada de Golias. Lembra que eu falei, Saul extremamente angustiado, amargurado, com inveja, com ciúme, com ódio, com raiva de Davi. Ele chama os seus soldados e desce até o templo
para ir atrás de Davi. Enquanto Saul está descendo para o templo, Davi atravessa o território de Israel e vai acampar-se com os filisteus. Ele vai viver, olha que interessante isso, ele vai viver junto com os filisteus. Enquanto ele está lá com os filisteus, Saul chega no templo e tenta tirar as informações do sacerdote. Quer saber o que aconteceu? Por que você deu pão para o meu inimigo? Por que você deu uma arma para o meu inimigo? O sacerdote, ele estava sendo uma pessoa de Deus, como eu falei no último encontro. Ele estava cuidando de Davi. Mas, infelizmente, aquele sacerdote e a família daquele sacerdote e todos os sacerdotes e a família de todos os sacerdotes viveram uma das maiores tragédias de toda a Bíblia. Saul, olha só o que eu estou tentando te dizer, por causa do ciúme, da inveja e o medo de perder o trono. Saul, para vingar o ato do sacerdote, ele pede para os soldados dele matar todos os sacerdotes, matar todas as mulheres dos sacerdotes e matar todos os filhos dos sacerdotes. Isso é uma coisa muito dolorosa. Uma pessoa vai matar líderes religiosos por simples inveja, por simples ciúme, pela sua simples vontade de potência. Quando Saul chama os soldados e fala, pega as espadas e mata os sacerdotes, os soldados não aceitaram a ordem de Saul. Eles olharam para o rei e falaram, rei, você é doido. Eles são sacerdotes. Isso não é uma guerra. Você está fazendo da sua guerra pessoal com Davi um massacre em Israel. E houve uma tensão muito grande. Houve uma tensão muito grande. Porque Saul falou, mata os sacerdotes. Mata a família dos sacerdotes. Os soldados tremeram diante de tal atrocidade. Quando os soldados não aceitaram a proposta de matar os sacerdotes, o próprio Doeg e Saul pegam nas espadas e exterminam aquelas famílias de sacerdotes que estavam ali no templo. Falar isso dói muito, porque morreram muitas pessoas por causa da inveja e do ciúme de Saul. Muitas pessoas. Eu falei para vocês sobre a profecia de Samuel. Quando Deus chamou Samuel, Deus falou, Samuel, Samuel. E o sacerdote ali diz para ele, olha, quando o Senhor te chamar, diga, eis-me aqui. Quando Deus chamou Samuel, ele disse que ia exterminar a descendência do sacerdote Eli. E ele começou esse processo, ele quem? Deus. Deus começou esse processo através da guerra entre os filisteus e Israel. E ele continua esse processo através do ciúme e da inveja de Saul. Eu vou falar uma coisa aqui muito delicada e eu preciso que você preste bastante atenção. Deus, ele é amor. Ele ama a humanidade. Ele ama quem ele quer amar. Mas Deus, ele é justo e vingativo. Se o ser humano fizer alguma coisa que desagrada a vontade de Deus, Deus aplica o juízo. E os juízos de Deus são sérios. Essa matança dos sacerdotes aqui no templo é a consequência dos pecados de Eli lá atrás. Tem uma mensagem aqui falando sobre abuso moral,
abuso sacerdotal e abuso sexual no templo. Abuso, abuso e abuso. Esse foi o título que eu coloquei quando eu fiz a exposição. Todo aquele excesso de autoridade que ele tinha, que os filhos dele tinham, toda a dureza no trato com as coisas de Deus, Deus puniu. Eli e os filhos dele morreram na guerra, e agora esse povo aqui que está morrendo, é difícil falar isso, tá? Não é fácil falar isso. Pregar a palavra de Deus não é fácil, mas tem que ser falado. Esse povo é a descendência de Eli. Esse povo faz parte dessa profecia de extermínio da descendência de Eli se cumprindo agora. Deus está usando o pecado de Saul para estabelecer o seu juízo. Mas a culpa do juízo não é de Deus, é de Saul. A culpa por essa matança não é de Deus. Deus falou, olha, eu vou exterminar sua casa, Eli. E aí, quando Deus vai exterminar a casa de Eli, ele usa o sentimento de ciúme e de inveja e de perseguição de Saul. Entenda isso. Mas a culpa nunca está nas costas de Deus. Ok? Existem pelo menos três que eu me lembro agora, atitudes de massacre nas Escrituras. Você pega quando, por exemplo, Jesus vai nascer. Herodes, furioso, mata todas as crianças de Belém. Quando Moisés vai nascer, Faraó, furioso, mata as crianças dos hebreus lá no Egito. Aqui, Saul, furioso, mata os sacerdotes no templo. Os sacerdotes no templo morrendo, as crianças morrendo no Egito, as crianças morrendo em Belém da Judéia. É Deus exercendo o seu juízo sobre algo, mas a culpabilidade desses atos são desses homens, de Faraó, de Herodes e, no caso, de Saul. Quem é culpado desses atos são esses homens. Mesmo que por detrás desses homens existe um decreto divino, existe uma justiça divina, a culpabilidade do ato é do... A gente vai ler as Escrituras, Deus vai dizendo coisas que ele vai fazer. E a gente vai lendo a realidade e vai vendo as coisas que Deus vai fazendo. De toda a culpabilidade da maldade da humanidade. Mas mesmo fazendo tudo isso, ele tem misericórdia da humanidade e deixa a humanidade não ser destruída. Se Deus entregasse o mundo nas mãos do homem, o mundo seria destruído. Aqui essa passagem é um exemplo para nós entendermos que Deus é um Deus justo, que ele aplica o juízo, mas a culpabilidade da maldade é do homem. E isso vai ficar cada vez maior na medida que o ser humano vai alcançando Cristo. Presta atenção. O apóstolo Paulo fala assim que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, tenebrosos. Os homens serão mais amantes de si mesmos do que amantes de Deus. Aí ele vai listar uma série de pecados, que todos esses pecados já são uma realidade na nossa vida hoje. O homem, ele sempre foi aquilo ali que Paulo está falando para Timóteo, ok? E agora, nos últimos dias, esse ser humano, ele vai pecar ainda mais. Ele vai aprontar ainda mais. Por quê? Porque agora, nos últimos dias, a humanidade conheceu o Messias, conheceu Jesus. Os tempos dos últimos dias é o tempo de Jesus. Quanto mais o ser humano se afasta de Jesus, mais próximo da maldade ele está. Mais próximo do erro ele está.
Quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais perto do bem ele está, mais perto da verdade ele está. Então, quando Deus enviou Jesus ao mundo, ele estabeleceu um marco. A humanidade se afasta de Jesus, ela só decai. Ela se aproxima de Jesus, ela só se eleva. Jesus lá na cruz venceu todos os principados, todas as potestades, todos os poderes, todos os dominadores do mundo tenebroso, todas as forças do mal. Todo mal no mundo já foi vencido na cruz do Calvário. Porém, esse mal foi vencido em etapas. Ele foi vencido ali, ele vai ser vencido hoje, ele vai ser vencido amanhã, ele foi vencido no passado, e vai chegar um dia, quando Cristo voltar, que todo o mal do mundo vai acabar. Mas existe uma tensão entre o mal e o bem. A humanidade, algo puxa a humanidade para o mal. É o pecado da humanidade. Quanto mais o homem peca, mais decadente ele se torna. Mas existe um outro movimento no mundo, que é o movimento de Cristo, de elevação da natureza, de restauração da natureza. Entende? Então eu expliquei isso para você, para te mostrar esse fato terrível da vida de Davi e essa morte, essa mortandade que aconteceu aqui. Em um outro episódio, Davi vai fugir para os filisteus. Depois eu vou falar sobre essa parte de Davi estar lá com os filisteus. Mas houve momentos que Davi estava sendo perseguido por Saul, fugindo de Saul, e em momento algum eles conseguiram entrar em conflito direto, Saul e Davi, do mesmo jeito que Davi ficou de frente com Golias. Há uma passagem muito enigmática, muito enigmática não, né? É muito corriqueira, de Davi e Saul. É uma coisa que acontece, né, no dia a dia. Saul está perseguindo Davi nas cavernas. E em um momento ele decide aliviar o ventre, cobrir os seus pés. Ou seja, Saul entra dentro de uma caverna para fazer as suas necessidades fecais. Tá? Ele tem que tirar o manto, né, para fazer as suas necessidades lá. E Davi está no fundo daquela caverna, escondido com os seus soldados que ele encontra em Adulão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Adulão e nós vamos falar sobre Davi com os filisteus. Mas agora nós vamos nos deter nesse episódio. E os valentes de Davi falam assim: é hoje. Hoje Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Ele está de costa, fazendo aquelas necessidades fecais. Você pode ir lá e destruir o rei agora. Você pode ir lá matar o rei agora. E aqui aparece a segunda declaração famosa. Na primeira parte, eu falei sobre o que importa, pois, obedecer do que sacrificar. E agora, Davi fala uma coisa linda. Ele fala assim: olha, não toqueis nos ungidos do Senhor. Nós não devemos tocar no ungido do Senhor. Foi isso que Davi disse. Deus colocou ele nas minhas mãos, mas jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Preste atenção aqui numa coisa. Muitas pessoas pegaram essa passagem e disseram assim: se o pastor estiver fazendo coisa errada na igreja, não toque nos ungidos do Senhor. Se os irmãos do Ministério de Louvor estiver fazendo coisa errada na igreja, não toque nos ungidos do Senhor. As pessoas pegaram esse versículo e fizeram desse versículo um amuleto para se defender. Uma carta para pecar. Uma autorização para aprontar dentro da igreja, tá ligado? E esse texto não está falando sobre isso. Esse texto não está falando sobre ungidos, sobre
ungidos do Senhor, seus ministros da igreja hoje. Nós que somos ministros da igreja, que pregamos o evangelho, nós somos servos de Deus. Nós não somos ungidos de Deus no tocante ao contexto dessa passagem. Nessa época, existiam os ungidos de Deus, e os ungidos de Deus eram aqueles que exerciam o ministério de Deus. Eram os profetas, os sacerdotes e os reis. O rei era o responsável de Deus politicamente, o sacerdote era o responsável de Deus eclesiasticamente, e o profeta fazia a curadoria desses dois ministérios. O rei aprontou, o profeta exortava o rei. O sacerdote aprontou, o profeta exortava o sacerdote. Estes eram os ungidos de Deus. Então a gente não... lá na época de Davi, os pares de Davi não podiam tocar nos reis, não podia tocar nos profetas, não podia tocar no sacerdote. Está percebendo o paralelo que existe entre a maldade de Saul e a bondade de Davi? Saul matou os sacerdotes. Davi poupou a vida do rei. Saul matou os ungidos de Deus. Davi deixou o ungido de Deus sobreviver. Essa passagem, vou repetir, você não pode aplicar ela no contexto da igreja hoje, dizer que você não pode confrontar o seu líder religioso se ele estiver fazendo uma coisa errada. Se as lideranças da igreja estiverem aprontando, a gente tem que confrontá-los sim. Lembra de Paulo, quando chamou Pedro de dissimulado? Porque Pedro, quando chegaram aqueles que eram do partido de Tiago, parou de comer e beber com os gentios. Enquanto os do partido de Tiago, ou seja, os judaizantes, estavam longe, Pedro comia e bebia com os gentios. Mas na hora que chegou o povo do partido judaico, Pedro começou a não comer e não beber com os gentios. E aí Paulo olhou para ele e falou assim: você é falso, cara. Você se tornou repreensível. Você é dissimulado. Ó, Pedro, se arrependa desse pecado. Imagina alguém dizer: ô Paulo, não toque no ungido de Deus. Entendeu? O ungido de Deus eram os sacerdotes que Saul matou. O ungido de Deus era o rei que Davi não matou. Quando esses textos aparecem na nossa vida, é para a gente entender como que deve ser a nossa relação com o nosso próximo. E observa, Saul está matando mais de 85 sacerdotes. Davi está livrando o rei que Deus ungiu. Davi não queria a morte de Saul. Davi queria a vida de Saul. Davi queria a saúde, a paz e a prosperidade. E estava cansado de viver debaixo daquela perseguição toda, daquele ciúme todo, daquela inveja toda. Ele só queria o bem. Mas Saul, completamente possesso de si mesmo, possesso com a inveja, possesso com o ciúme, cheio de ira, cometeu essas atrocidades em Israel. Nós vamos continuar depois, temos muita coisa para falar. Eu vou encerrar por aqui e que Deus abençoe a sua vida. Entenda as duas lições que nós tivemos hoje. Deus executa o seu juízo, mas a culpa é do homem. Primeira lição. Segunda lição, os ungidos de Deus não são as lideranças das nossas igrejas. Tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.